Jesus não nasceu em 20 de dezembro, 25 de dezembro. Provavelmente Jesus nasceu na festa dos tabernáculos, talvez no dia do meu aniversário, viu? Dia 8 de outubro. Mas é um privilégio celebrar, irmãos, o dia mais incrível que a humanidade já presenciou, o dia que Deus virou gente. Por mim, por você, por nós, pela igreja, pela família. Jesus veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Quantos estavam perdidos e foram achados aqui? Todos nós estávamos perdidos e fomos achados, amém, irmãos? Glória a Deus por isso, amém? Hoje nós queremos falar, dar continuidade à nossa série. E rapidamente, porque nós temos depois da palavra a nossa cantata de Natal. E eu já quero de antemão agradecer o esforço de cada um dos irmãos que estiveram aqui nos ensaios. Foi uma temporada de ensaio e eu queria agradecer muito a cada irmão que se envolveu nesse projeto, agradecendo a Deus pela vida de vocês. E hoje também é um dia muito especial para mim, porque eu tenho os meus filhos aqui reunidos, Marissa, Tiago e Giovana, junto com a minha esposa. É um dia especial para mim e eu estou muito feliz hoje pela presença da Giovana, E ela chegou agorinha, cruzou o mundo para estar aqui no culto. Amém, irmãos? Que bênção, é bom demais. Deus é bom. Irmãos, nós vamos dar então início à nossa palavra, o propósito de Deus para as famílias. Quantos creem que Deus tem um propósito para as nossas famílias aqui? O projeto de Deus é famílias. Diga comigo, o projeto de Deus é famílias. Isso. Vamos liberar as crianças, esqueci, empolguei. Irmãos, papai e mamãe, estou emocionado, motivado. As crianças que estão aí, papai e mamãe, libere o seu filho, põe a mão na cabeça dele e abençoe ele em nome de Jesus. Fala, meu filho, eu te abençoo para que você aprenda do Senhor e saia daqui edificado na palavra, cheio da unção, cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoamos também, Senhor, os nossos professores. Dá a eles, Senhor, capacitação e unção nessa noite para trazer o ensino da palavra aos nossos filhos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. O propósito de Deus para as famílias. Irmãos, nós vamos percorrer um pouco no livro de Efésios hoje, lembrando algumas coisas que o apóstolo Paulo deixou para nós com relação à família. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele teve o cuidado de dedicar uma boa parte da sua carta, dando instruções para famílias, relacionamentos familiares. E logo no capítulo 1, no versículo 5, o Paulo já menciona um aspecto aqui de relacionamento familiar. O Paulo já menciona algo que tem aspecto familiar. Ele diz que nós, vamos ler o texto, Efésios 1, 5. Irmãos, vamos nos aquietar para a gente, amém? Vamos nos aquietar, fazer silêncio para a gente discorrer a palavra de Deus. Preste atenção no texto, leia comigo, Efésios 1, 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Por meio de quem, irmãos? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olha só, irmãos. O Paulo já fala aqui que nós fomos adotados como filhos por meio de Jesus. E é interessante essa colocação de Paulo, porque todo mundo aqui é filho. Você só vem no mundo, você só está aqui porque você é filho. Um dia seu papai e mamãe se apaixonaram, fizeram lá uns negócios e 9 meses depois, está aí, você. Apareceu na existência você, eu e você. Todos nós somos filhos. Para ser filho, todos nós fomos gerados. E para sermos gerados, nós fomos concebidos.
Mas para ser adotado, irmãos, você precisa da intenção, da intervenção de outro pai, de outros pais. Não é verdade? Você não se adota sozinho. Você precisa da vontade de outra família, não é verdade? Você não chega numa família assim, você vai me adotar hoje, parabéns, você ganhou um filho. Para ser adotável, você precisa da intenção e da intervenção de outros pais. Então, a nova família, ela entra em acordo e decide adotar um filho para si. E vão te incluir numa nova família. Foi isso que a família celestial, a família Deus fez conosco. O propósito de Deus é a família. Diga comigo, o propósito de Deus é a família. Porque Deus é uma família. Imagine você, viaje um pouco comigo aqui, imagine você uma conversa na eternidade, uma conversa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai e o Espírito fala para o filho, vem cá meu filho, vamos combinar um negócio aqui. Você vai lá na terra, mostra para eles como é que funciona aqui em casa. Fala para eles que nós queremos adotar todos como filhos. Então você vai lá, você faz uns milagres. Mostra para eles como o amor funciona aqui em casa. Diga para eles que Deus é amor. Diga para eles como é que é o nosso relacionamento aqui em casa. Faz uns milagres e fala para ele que nós queremos levar para todo mundo salvação, redenção, perdão de pecados. Diz para ele que eles vão participar de uma família nova e que eles vão ter a promessa de um novo lar. E no verso 13 e 14, Paulo diz mais um aspecto familiar. Ele diz que nós temos herança. Para nós que não tínhamos nada, irmãos, agora nós temos herança. Em Deus, em Cristo, nós somos herdeiros. Veja o texto. Vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Que é o que, irmãos? É a garantia da nossa herança. Até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. Diga comigo, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus. E isso, irmãos, muda toda a nossa perspectiva de vida. Chega numa pessoa que está perdida nessa vida e fala para ela que ela tem uma herança. Chega para um mendigo, um morador de rua, que está morando debaixo da ponte e fala assim, vem cá, você tem uma herança. Toda a perspectiva de vida dessa pessoa muda a partir de então, porque até então ela não era ninguém, excluída da sociedade, mas agora ela tem o que, irmãos? Perspectiva, ela tem possibilidades. Primeiro a gente não tinha nada, nós estávamos perdidos e condenados por causa do nosso pecado. Agora em Jesus nós fomos feitos filhos de Deus e temos herança, amém, irmãos? Isso é maravilhoso, irmãos, isso é a graça de Deus sobre nós. Isso é a graça de Deus atuando nas nossas vidas. E como é bom nós sabemos que nós temos herança. Porque quem tem herança, irmãos, não vive preocupado com amanhã. Ou pelo menos não devia. Quem tem herança não vive com medo. Ou pelo menos não deveria. Quem tem herança não está desamparado, ou pelo menos não devia. Quem tem herança tem perspectivas e possibilidades. Fala para o irmão que está do seu lado, você é um herdeiro e agora há para você perspectivas e possibilidades. No verso 9 e 10, vamos ler. E nos revelou o mistério da sua vontade. Olha só, irmãos. Deus revelou o mistério da sua
vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, olha a revelação do mistério, fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas celestiais e naturais, terrenas, vão convergir em Cristo, ou seja, ele vai reunir sob a sua autoridade tudo que existe no céu e na terra, inclusive as nossas famílias. Ou seja, a minha, a sua, as nossas famílias, a família Luz Urias, para cumprir a vontade de Deus, deve se submeter à autoridade de Cristo. Entenderam isso aqui, irmãos? As nossas famílias, para cumprir a vontade de Deus, nós devemos nos submeter à vontade de Deus, à autoridade de Deus, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. E como o nosso tema hoje é o propósito de Deus para a família, nós vamos ver nesse texto mais algumas instruções que o apóstolo Paulo dá a esse respeito. Efésios 5, 1, 2 diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Um filho imita o pai, irmãos? Amém? Um filho imita o pai? Sim. Muito daquilo que o filho aprende na vida, ele aprendeu com os pais. Ou pelo menos deveria. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Veja 5:21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E mais um texto, 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, em todos esses textos há direcionamentos para ser uma família segundo os planos de Deus. Quantos querem ser uma família segundo o plano de Deus? Deus tem isso para nós. Uma família aliançada em Deus. Então, nós entendemos que sem lares cristãos sadios, as realidades da palavra de Deus, as realidades profundas da fé, elas permanecem meras abstrações, mera letra. Sem ensino não há aprendizado. Porque essas realidades profundas e transformadoras, irmãos, da palavra de Deus, não são acolhidas por corações frios que não praticam a palavra de Deus. Por isso, a palavra diz: sejam praticantes e não somente ouvintes. Então, ler, entender, crer e praticar é tarefa da família. Todo ensino, irmãos, todo ensino que os pais recebem de Deus deve ser repassado aos filhos. Mas isso não significa que os filhos também não possam aprender algo de Deus que possa ensinar para os pais. Na relação pais e filhos em Deus, todos aprendem uns com os outros, porque todos são servos uns dos outros. Amém, irmãos? Você já aprendeu alguma coisa de Deus com seu filho? Quantos aqui já aprenderam alguma coisa de Deus com seu filho? Porque às vezes a gente, como pais, a gente fica muito preocupado. Não é verdade, irmãos? E às vezes o nosso filho está exercendo mais fé do que a gente. E às vezes os nossos filhos chegam assim: calma, pai, vai dar tudo certo, Deus está no controle. Você fala: olha, é mesmo, Deus está no controle. Sejam
praticantes e não somente ouvintes. Para fazer diferença na sua vida, irmãos, a palavra de Deus deve ser aquilo que rege a sua vida, que rege a família. Uma família sadia é uma família segundo o coração de Deus. Tem muita gente que observa outra família e diz: como eu queria ter uma família dessa. Olha que casal bonito, olha que filhos bonitos, olha como eles estão unidos. Obrigado. Derretendo aqui. Já viu isso, irmãos? Às vezes uma pessoa olha e fala: puxa, como essa família é bonita, eu queria ter uma família assim. Mas a vida dela, as suas atitudes não condizem com seus sonhos. E ela fica só observando as famílias bonitas, as famílias crescendo. Mas o propósito de Deus é que, sendo praticantes da palavra, as nossas famílias sejam abençoadas. Amém, irmãos? Tudo nessa vida é uma questão de plantar e colher. Você quer uma família abençoada? Quer uma família abençoada? Comece a plantar isso. Comece a plantar isso. Comece a plantar princípios que vão te levar a uma família abençoada. Não pense que uma família abençoada nasce, brota do nada. Tudo nessa vida é uma questão de plantar e colher. Quem ainda não casou aqui, levanta a mão. Quem ainda não casou, pensa comigo aqui. O que você está fazendo hoje pensa comigo aqui. O que você está fazendo hoje é um plantio para uma família sadia no futuro? Quem dos solteiros aqui já orou pela sua família futura? Muito bem. Solteiros que não fizeram isso ainda, ore pela sua família, que você ainda vai ter. Declare que ela vai ser uma família abençoada, uma família bendita no Senhor. Amém? Agora, casados, levantem as mãos. Casados. O que você está fazendo hoje? Glória a Deus, né? Meus Deus, o irmão está avivado. Hoje tem entrega do diploma do curso de casais, né, irmãos? Glória a Deus. Acho que o povo está animado ainda, viu, Nelson? Tomara que dure muitos anos, viu, irmãos? Casados que estão aqui, o que vocês têm feito hoje é um plantio para uma família abençoada? A atitude de vocês dentro de casa é uma atitude que reflete uma família abençoada? Ou vocês estão plantando, ou vocês estão exercendo o seu papel dentro de casa para que seja uma família abençoada? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer todos os dias. Se não, conserte a sua vida hoje, entre nos princípios da palavra de Deus, coloque na presença de Deus seus sonhos e tenha atitudes condizentes com esses sonhos. Tenha atitudes condizentes com aquilo que você imagina que seja uma família abençoada. Irmãos, não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Todos nós plantamos, nós colhemos aquilo que plantamos. Um dos princípios para que a família tenha êxito é valorizar o seu núcleo familiar. Mas como, pastor? Preste atenção. O que nós precisamos muitas vezes é recuar do nosso próprio eu, sacrificando as nossas prioridades pessoais em benefício das necessidades da família ou da pessoa que você ama. Porque alguns ainda estão casados, mas não têm filhos. Quando nós vivemos, irmãos, um para o outro, nós trazemos à memória a vida, o ministério, o serviço de Jesus. O que nos leva a uma vida com um propósito, uma vida com Deus. Se você quer ser uma pessoa abençoada dentro de casa, olhe para o exemplo de Jesus. Porque Jesus veio para servir. Então, dentro de casa, cada um de nós deve estar lá para servir, para doar, para fazer feliz.
muitas vezes a pessoa casa e fala, eu quero, essa pessoa tem que me fazer feliz. Senão, eu largo esse trem, chuto o balde e vou embora. Sabe, irmãos, mas dentro de casa, nós precisamos estar para servir uns aos outros. Cada um desenvolvendo o seu papel. Mais do que nunca, nós precisamos voltar os nossos corações para o que a Bíblia nos ensina sobre núcleo familiar que serve a Deus em toda a sua plenitude. Ou seja, maridos que sejam sacerdotes resolucionais. Esposas ajudadoras fiéis. E filhos que honram os pais. Presta bem no que está escrito aí, irmãos, nessa tela. E fala com você mesmo aí. Será que eu estou sendo aquilo que a Bíblia me ensinou a ser? Os homens casados, será que você está sendo, nós estamos sendo maridos, sacerdotes, resolucionais? As esposas estão sendo ajudadoras fiéis? E os filhos estão honrando seus pais? Porque só dessa forma, irmãos, as nossas famílias vão ser relevantes. Só dessa forma, o papel de cada um irá reverberar na sociedade e na igreja. Cada um desenvolvendo o seu papel. E o que a Bíblia nos ensina? É simples, irmãos. Está aqui, maridos, sacerdotes, que resolvem, que traz resolução, que traz solução. Sabe, irmãos, a pior coisa que existe dentro de casa é marido resmungão. Não vou, não quero, tem dinheiro, não sei o quê. Como é que é o nome daquele personagem que resmungava? Oh, vida, oh, Senhor. Papai Smurf. Tinha um outro, Zé Buscapé, né? Zé Buscapé. Zé Buscapé, você não entendia o que ele estava falando direito. Por quê? Porque ele vivia resmungando, irmãos. Não, irmãos, eu já resmunguei em casa. É difícil demais. Nem eu me aguentava. Fala sério, irmãos. Quem já resmungou dentro de casa aqui? Vai aí, homem, levanta sua mão aí. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes nem sabe o que está resmungando. E a esposa nem entende nada. O que esse homem está falando, meu Deus? Será que ele está falando com Deus? Será que ele está orando em línguas? Não, o cara está resmungando, irmão, murmurando. Pior coisa que tem dentro de casa, irmãos, é mulher rixosa. Pinhel, fica pingando, mesmo assunto o tempo inteiro. Nunca passa de fase. Sabe, irmãos, a gente precisa levar as nossas famílias para um outro nível. E deixar a vida de Deus nos transformar. Deixar a vida de Deus fluir de nós, a partir de nós, para que nós possamos assumir os nossos papéis e servir dentro da nossa casa. É isso que você quer? Levanta a sua mão. Fala assim, Deus, eu quero isso aí. Quero isso aí para a minha família. E o homem fala assim, Deus, não deixa resmungar, não. Eu quero ser um marido sacerdote que resolve as coisas. Então, para cumprir o propósito da família, irmãos, nós vamos entender que família tem muito valor. E precisamos aprender a valorizar cada pessoa com as suas diferenças. Cada um dentro de casa é diferente. Cada um dentro de casa tem os seus temperamentos. E a gente precisa aprender a trabalhar isso. Uns entendendo os outros. Uns tendo paciência com os outros, conversando com os outros. Mas nunca aceitando o mesmo nível de sempre. Sempre querendo algo mais da família. Sempre individualmente querendo crescer.
nos nossos temperamentos. Não estou falando mudar de temperamento, mas que os nossos temperamentos sejam controlados pelo Espírito Santo, amém, irmãos? É isso que eu estou falando. Ninguém na família deve ser ignorado, mesmo que você não concorde com as atitudes de alguns. Nós podemos viver o amor incondicional e ensinar os nossos filhos sobre esse amor. E voltando ao texto, a primeira lição que nós temos: vivam como filhos amados e vivam em amor. Como filhos amados, vivam em amor. Irmãos, Deus é o nosso Pai e não podemos dar um só passo sem a ajuda dEle. Deus precisa ser colocado acima das pessoas. Coloque Deus acima de você mesmo. Coloque Deus acima da sua família. Dedique o seu maior amor a Ele. Busque em Deus, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Preste atenção nisso, irmão. Se o Senhor não estiver edificando a sua casa, todo o seu trabalho, todo o seu esforço vai ser em vão. E nós devemos aliançar, nós devemos estar construindo a nossa casa, onde, irmãos? Na rocha. É importante aprender que agradar a Deus está acima de agradar as pessoas. Agradar a Deus está acima de agradar pessoas. O correto é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, ame a Deus e sirva as pessoas. Ame a Deus e sirva as pessoas. Se você quiser viver para agradar as pessoas, você vai se frustrar. Se você quiser viver para agradar as pessoas, você pode se tornar escravo delas. Ou pelo menos escravo da vontade alheia. Nós devemos agradar a Deus. E quando você decide servir, você se torna livre, porque foi uma escolha. Entenderam isso aqui, irmãos? Você agradar as pessoas, se você viver para agradar as pessoas, você pode se tornar escravo da vontade alheia. Mas se você agradar a Deus, você vai ser livre para servir as pessoas. Entenderam isso aqui, irmãos? Essa é a base. Essa é a rocha. A rocha é Cristo. E Ele é quem precisa estar no seu alicerce. No alicerce da família. A nossa maior necessidade é de ter Deus em nossa casa como alicerce da família. Ele é a rocha. Não é a rocha de dançar, não, irmãos. E a gente fala, Jesus é a rocha. Os irmãos já pensam no bailão, né? Não, irmãos. Jesus é a rocha. Ele deve ser o alicerce das nossas famílias. Ele é a rocha, Ele é o conselheiro, Ele é o consolador e amigo de todas as horas. Somos os filhos amados dEle. E todo filho que se sente amado, ele gosta de conversar com seu pai. Ele tem liberdade, ele sente que ele está em casa. Ele sabe que tem um pai cuidando dele, ele sabe que todas as coisas estão sob o controle de Deus. A sua vida, a sua família, tudo está sob o comando de Deus, sob o controle de Deus, sobre a mão do Senhor. Olha, homens, todo dia que você acordar de manhã, peça a proteção de Deus sobre a sua família. Fala assim, Deus, coloca a tua mão de poder sobre a minha família. Eu declaro que a minha família vai ser abençoada nesse dia e que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Há um caminho de vitória, irmãos, para as nossas famílias. Não deixe de declarar palavras de bênção sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque muitas vezes o nosso dia começa e a gente fica desapercebido que nós somos filhos. E que nós temos um Pai abençoador que está com a mão estendida
esperando a nossa decisão, a nossa oração, o nosso coração voltado para Ele. Nós temos que ter a consciência, irmãos, que nós somos filhos e que Deus tem pensamentos de paz sobre nós e as nossas famílias. Amém, irmãos? Amém? Assim também o casal, ele deve se lembrar de ter uma constante comunhão com Deus. Casais, nunca percam a comunhão com Deus. Vocês precisam ter uma comunhão constante com Deus para desenvolver a fé de cada um, para ativar a fé dos seus filhos. Quantas vezes lá em casa a gente ensinou o Tiago a ter fé, a Maressa, a Giovana: tenha fé, minha filha, tenha fé. Nós precisamos ser homens e mulheres de fé e ensinar os nossos filhos a serem homens e mulheres de fé. Por quê? Porque nós temos que ensinar para esses meninos que eles são filhos de Deus. Você está lá administrando a coisa toda. Eles são filhos seus, mas eles são filhos de Deus. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Ensinar os nossos filhos a, quando a dificuldade chegar, eles olharem para Deus. E nós temos que ensinar antes disso, para que eles saibam que Deus precisa ser colocado em primeiro lugar em todas as coisas. Amém, irmãos? Tem um pai e uma mãe aqui que pode dizer amém? Ensine seu filho a não deixar Deus por último. Ensine seu filho a priorizar a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos? Você vai estar ensinando seus filhos no conselho do Senhor. Ative a fé dos seus filhos. Se você quer uma família seguindo no propósito que Deus estabeleceu para ela, aprenda a depender do Senhor em oração e em tudo. Segundo ensino que o texto nos traz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sabe, irmãos, nem sempre a relação conjugal é fácil. Isso às vezes acontece por causa de nós mesmos, mas comece o exercício de colocar o seu cônjuge acima dos seus filhos. A prioridade, irmãos, do casal é um e o outro, marido e mulher. Os filhos, eles vão crescer e eles vão criar a sua própria família. Porque tem muita gente que cria os filhos e fica dependente dos filhos. Os filhos crescem, casam, vão embora. O casal olha para dentro de casa, olha um para o outro e fala assim: quem é você? Te conheço. Você chegou aqui ontem? Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. O índice, irmãos, de divórcio é crescente no Brasil. Quando o casal coloca mais amor nos filhos do que entre eles, a sua relação conjugal fica fragilizada e acaba afetando a vida dos filhos. Você quer que seu filho tenha saúde emocional? Tenha um bom relacionamento com seu cônjuge. Quer que seu filho cresça bem, cheio de fé? Sabe, irmãos, não estou fantasiando aqui que a gente não tem problemas. Todos nós temos problemas, temos dificuldades que podem ser vencidas em Deus. Eu não estou falando aqui de uma fantasia de que você chega em casa e tudo é flores e a gente não passa por dificuldades. Não, irmãos, eu estou falando que as dificuldades vêm, mas que dentro de casa nós precisamos ser uma família, sabe o que, irmãos? De filhos, uma família de filhos de Deus. Porque se chegar um problema dentro de uma casa que está cheia de filho de Deus, o problema se resolve rapidinho. O problema é quando as questões difíceis caem numa casa onde ninguém é filho de Deus. Aí é difícil resolver. Mas na sua casa, quantos filhos de Deus tem lá? Estou falando filhos de Deus, irmãos, que assumem o seu papel. Filhos de Deus que têm uma identidade cristã. A gente estava falando esses dias de algumas pessoas que
maqueiam a sua vida cristã, mas na hora do vamos ver, você não acha um crente ali de jeito nenhum. Você não acha um filho de Deus ali de jeito nenhum. Sabe, irmãos, é na hora da dificuldade é que o filho de Deus tem que se manifestar. Amém, irmãos? O maior presente que os pais podem dar aos seus filhos é amar o seu cônjuge. Pais estruturados criam filhos saudáveis. Então, invista no seu casamento. Marido e mulher, invista no seu casamento. Tem gente que não entra nos princípios da palavra e pensa, eu vou me separar, porque esse casamento não tem futuro, já deu o que tinha que dar. Esse cara, essa mulher não era o que eu pensava. Eu não aguento mais. E aí muitas vezes, irmãos, ela pega essa receita, essa mesma receita, e leva para um outro relacionamento. E com a mesma receita você vai ter o mesmo resultado. Poderia ter mudado no primeiro. Então a mesma receita não produz resultados diferentes, produz o mesmo resultado. Às vezes a pessoa leva as mesmas questões para um outro relacionamento, 5, 10 anos depois está pior do que o outro. Por quê? Porque não muda, não deixa Deus mudar. Sabe, irmãos, hoje é dia da gente rasgar o nosso coração aqui para Deus e falar, Deus, me muda. Muda a minha realidade, muda a minha vida, muda meu casamento, muda a minha família, muda os meus filhos. Aprenda a investir no seu casamento e faça isso com propósito. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades, irmãos. E diga a Ele que você tem propósito de salvar o seu relacionamento, restaurando a admiração, restaurando o amor. Sabe, irmãos, busque curar as feridas. Mesmo que em meio às lutas, você não veja a luz no fim do túnel. Ninguém é perfeito. Sabe, alguém que pode te mudar não é o seu cônjuge, não é o seu filho, não é o seu pai, não é a sua mãe. Quem pode te mudar é só Deus. Deus, quando colocar uma coisa no seu coração, quando o Espírito Santo ministrar no seu coração, acabou, irmãos, acabou. Ninguém mais pode fazer na sua vida a não ser o Espírito Santo. Filho não muda casal, filho não muda o homem, filho não muda mulher, mulher não muda ninguém, homem não muda ninguém. Mas tem alguém que pode transformar as nossas vidas e trazer para as nossas vidas algo novo todos os dias, que é o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ele nos muda. Quando Deus mexer os pauzinhos dentro de você aí, irmão, acabou. Se você precisa de transformação, peça ao Senhor hoje. Deus, me muda. Seu casamento até parece que não é o ideal, mas é o seu casamento. Mas é o seu. É a sua vida que está em jogo. É o seu dia a dia. E isso precisa de investimento, precisa ser trabalhado. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso é enxergar as necessidades do outro, irmãos, e se mover em favor dela. Só um filho de Deus pode fazer isso como Jesus fez. Amém, irmãos? Outro ensino que a gente vê no texto. Pais, não irritem os seus filhos. Tem algum pai aqui que já irritou seu filho? Tem algum pai que já irritou seu filho? Você viu que você estava no limite. Pais, não irritem os seus filhos antes de irritar seu filho, antes de irritar ele, cria ele segundo a instrução e o conselho do Senhor. Sabe, irmãos, discipulado começa em casa. Diga comigo, discipulado começa em casa. O papel dos pais é
ensinar, é instruir no conselho do Senhor. Irmãos, coloque os seus filhos acima dos seus amigos. Coloque os seus filhos acima do seu trabalho, ou até mesmo da igreja. Muitos pais estão ocupados demais, correndo demais, trabalham demais e não têm tempo para os filhos. Alguns tentam compensar essa falta de presença com presente. Mas os filhos precisam mais da presença do que de presentes. Filhos precisam mais de presença do que presentes. Sabe, irmãos, quando estiver conversando com seus filhos, seja o cara, seja o amigo, seja o confidente, como o apóstolo João era de Jesus, chegado, conversas íntimas, conversas próximas, conversas de quem entende um ao outro, conversas de quem já passou por situações que podem ser ensinadas. E quando o seu filho estiver crescendo, deixa que eles façam as suas escolhas. Você não pode escolher para o seu filho sempre, você tem que ensinar a ele como escolher. Sabe que você tem que ensinar seu filho a lidar com relacionamentos? Você precisa ensinar seu filho a lidar com finanças? Você precisa ensinar seu filho a lidar com a igreja, com o ministério? Você precisa ensinar seu filho a como se portar no trabalho? Como ser o melhor funcionário? Ou como ser o melhor patrão? E quando eles errarem, vez ou outra eles vão errar, ofereça seu abraço, ofereça a sua oração. Fala, meu filho, vou ministrar sobre a sua vida, essa situação vai mudar. Ofereça o seu peito, ofereça para que eles recostem a cabeça, mas não seja o empresário, não seja o chefe, não seja o pastor, não seja o coach ou o líder da igreja, mas seja pai e mãe. Não seja um personagem, você não precisa criar um personagem para ser pai e mãe, simplesmente seja pai e mãe. Amém, irmãos? Os filhos vão crescendo e tendo suas próprias ideias. Os filhos vão crescendo, eles vão tendo as suas próprias vontades, a identidade foi formada e eles vão ter sonhos, irmãos. Eles vão ter projetos e eles precisam de suporte. Não esteja lá para irritá-los, mas para ser o suporte, a voz de sabedoria, o olhar e o abraço amigo. Assim os pais vão aprendendo a respeitá-los. Os filhos não têm obrigação de sonhar os sonhos dos pais. Eles precisam sonhar os sonhos de Deus, irmãos. Ensine os seus filhos a sonhar os sonhos de Deus. Você não precisa ensinar o seu filho a ser o melhor. Você precisa ensinar o seu filho a dar o seu melhor. Entenderam isso aqui, irmãos? Você não precisa de colocar a pressão sobre o seu filho e falar assim, você tem que ser o melhor. Ensine o seu filho, meu filho, faça o melhor que você puder. Fazendo o melhor que você puder, você pode se tornar a ser o melhor naquilo que você faz. Muitas vezes os pais colocam a pressão demais em cima dos seus filhos. Muitas vezes a gente chega e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E o menino vai olhando para a gente assim e vai, como assim, pai? Ensine o seu filho a fazer sempre o melhor que ele puder. Uma vez eu estava num workshop com o grupo Ágape. E o workshop era o seguinte. Era muito simples.
Cada um recebeu uma caneta e um papel. E a tarefa era: escreva o seu nome. Nunca esqueci disso. Escreva o seu nome. Cada um escreveu o seu nome. Falei, agora vira para frente. E a pergunta era: quando você escreveu o seu nome, você fez o melhor que você pôde? E todo mundo olhou assim e falou assim: como assim? Eu falei assim: pois é, nas pequenas coisas, se você começar a fazer o melhor que você puder, mesmo que seja escrevendo o seu nome, a sua vida vai mudar. Eu nunca esqueci disso, irmãos. Ensine os seus filhos a darem o seu melhor, sempre. A fazer as coisas com excelência. Um dos nossos slogans na Luz para os Povos é: ministrando com excelência a palavra de Deus. Ensine os seus filhos as grandes possibilidades que a excelência pode trazer. Ensine ele a fazer tudo com excelência, da melhor forma possível. Amém, irmãos? Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso ministerial ou financeiro compensa o fracasso dos seus filhos. Então, ao ensinar os filhos, seja diligente, seja constante. Porque o filho olha para o pai e aprende com os pais a afirmar as suas emoções, afirmar a sua fé, afirmar a sua personalidade. E o último ensino aqui, irmãos: sejam imitadores de Deus. Coloque os relacionamentos acima das coisas. Muitos pensam que se tiverem mais coisas, elas serão mais felizes. E para isso, elas sacrificam os relacionamentos. É melhor ter uma casa simples, onde reina a harmonia e a paz, do que viver num palacete onde predomina a intriga, a briga, a contenda. Sabe, irmãos, o primeiro casal criado por Deus não tinha televisão, não tinha Netflix, não tinha YouTube, tinha Spotify, né? Não tinha geladeira, não tinha celular, não tinha nada disso. Mas vivia onde, irmãos? No paraíso. Vivia num paraíso. Sabe, muito da violência que você vê por aí hoje, ela é aprendida dentro de casa. Não é verdade, irmãos? Muito da violência que está hoje, ela é aprendida onde? Dentro de casa. Na internet. Porque na internet hoje você acha toda a bizarrice do mundo. Todo tipo de bizarrice você acha na internet. Esses tempos atrás, eu vi uma postagem de alguém que ia se suicidar online e quis transmitir. Olha só isso, irmãos. Olha que absurdo. Olha o que está disponível hoje na internet. E aí você tem um monte de coisa que você já sabe. É baleia azul. É a brincadeira de apertar no... Não tinha brincadeira de apertar assim, o menino desmaiava. E o que é isso, irmãos? Olha só, preste atenção. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, sabe o que, irmãos? E a nossa família também, o pai e a mãe, a filtrar as coisas. Filtrar com que filtro, irmãos? Com o filtro da palavra de Deus. Não é o Estado que deve educar as nossas crianças, irmãos. Não é o mundo, não é a televisão, não é o Netflix, não é o YouTube que precisa educar os nossos filhos. Porque eles fazem isso. O mundo está sendo pregado para nós. Quanto de Cristo nós temos pregado ao mundo? Quanto de Cristo as nossas famílias têm pregado ao mundo?
Não é o Estado que deve educar as nossas crianças, mas quem deve educar as nossas crianças são os pais. E são eles que vão formar o caráter dos filhos. Mas esse caráter só vai ser formado e vai haver transformação se esse ensino vier da palavra de Deus. Amém, irmãos? E por último, perdoe. Perdoe. Perdão precisa ser um constante exercício dentro da família. Perdoar a nós mesmos, perdoar o cônjuge, perdoar os pais, perdoar os filhos. Muitas pessoas carregam mágoas a vida inteira. E toda vez que tem oportunidade, elas derramam isso. Elas vão carregando isso. E a mágoa está lá dentro, às vezes desde o tempo de infância. E ela não consegue perdoar, porque ela nunca perdoou as coisas ruins que aconteceram em seus relacionamentos antigos. Muitas vezes coisas que aconteceram dentro da família. Sabe, irmãos, perdão é algo do céu para nós. Perdão é fazer de novo o nosso relógio emocional voltar a funcionar. Você teve uma decepção em algum relacionamento? Perdoe. Perdoe em nome de Jesus. Comece a viver uma vida nova. Deus tem uma vida, irmãos, de liberdade para nós. E o perdão nos deixa presos ao passado. Em nome de Jesus. Se você tem algo que precisa ser perdoado, libere hoje. Libere. E comece a viver a vida que Deus tem para você. Com a sua alma no lugar, o seu coração no lugar, as suas emoções no lugar. Amém, meus irmãos? Perdão precisa ser uma premissa em nossas vidas. Haja, irmãos, como verdadeiro filho de Deus, para que você possa dizer: se depender de mim, eu vou perdoar tudo que aconteceu comigo. Todos os erros que foram cometidos comigo, eu vou perdoar. Haja como um verdadeiro filho de Deus, para que você possa dizer: se depender de mim, eu vou ser o melhor para o meu cônjuge. Se depender de mim, eu vou ser o melhor pai, ou a melhor mãe, porque eu sou filho de Deus. Se depender de mim, eu vou ser o melhor filho, e sempre vou honrar os meus pais. Cadê os filhos que estão aqui? Filhos. Honre o seu pai e a sua mãe. Honre. Se depender de mim, eu vou ser a melhor nora, o melhor genro. Se depender de mim, eu vou ser o melhor sogro, a melhor sogra. Se depender de mim, eu serei mais alegre dentro de casa. Sabe, irmãos, ambientes familiares, eles precisam ser gerados. E ele é gerado com pessoas. Homem, ao chegar de casa, do trabalho, chegue em casa como um filho de Deus, vitorioso. Mesmo que as situações não estejam favoráveis, profetize e declare que você é um filho de Deus. E que você vai vencer os seus gigantes em nome de Jesus. Pode ser o tamanho que for, irmãos. Se Deus te der uma pedrinha abençoada, você vai acertar esse gigante, irmãos. Diga comigo: eu sou filho de Deus. E como Jesus, eu farei tudo para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Quem aqui quer ter uma família abençoada? Quem quer ter um lar abençoado? Levante a sua mão aí. Quem quer mudar de atitude em 2021? Não deixe Deus por último, irmãos. Em nome de Jesus. A sua família deve ser primícias para Deus. E como? Sendo imitadores de Deus, sujeitando uns aos outros e criando filhos sob o conselho de Deus. Deus espera de nós, irmãos, que nós sejamos uma família de filhos de Deus.
de gente que se doa, de gente que serve, de famílias onde cada um exerce o seu papel obedecendo a palavra de Deus. Quer ver as coisas mudarem daqui para frente? Mude de atitude. Seja um imitador de Deus, como a palavra nos ensinou aqui. Troque a receita. Seja imitador de Deus. Tem muita gente que fala que seu casamento já deu o que tinha que dar. Mas a pergunta é: você já deu tudo que tinha que dar nesse casamento? Às vezes a gente quer terceirizar o problema. Não, o problema é do outro. Mas a gente tem que olhar e falar: eu já dei tudo de mim. Eu não posso dar mais nada para minha família, para o meu casamento, para o meu filho. Que sejamos homens e mulheres de Deus, que assumem o seu papel. E sabe, irmãos, dentro de casa, você sabe uma bênção que é dentro de casa, é você falar assim: eu errei, me perdoa. Está sumindo do mapa, irmãos. Mas quando você errar, diga: eu errei, me perdoa. Eu não quero errar mais. Porque muitas vezes a gente erra tentando acertar, né, irmãos? Mas mesmo que a gente não faça aquilo que agrade ou aquilo que deu certo, você ainda pode chegar e falar: eu errei. Eu assumo a responsabilidade. Me perdoa. E eu estou aqui para consertar. Esse é o propósito de Deus para as famílias. Para que elas sejam famílias fortes, sustentáveis em Deus. Amém, irmãos? Deus enviou Jesus, Ele entregou o seu único filho em sacrifício por nós. Então, tudo é fruto de sacrifício. Não tem nada importante na sua vida que não foi fruto de um sacrifício. E o quanto você está sacrificando pela sua família? Sabe, irmãos, nós estamos comemorando Natal. Nós sabemos que Jesus não nasceu nesse tempo, mas nós temos essa data para celebrar esse evento, esse milagre, para celebrar o dia que Deus virou gente. E Deus enviou o seu Filho por nós. A Trindade se sacrificou enviando Jesus. Nós devemos nos sacrificar pela nossa família. Amém, irmãos? Entenderam isso aqui? Jesus é a nossa esperança, a nossa herança. Ele se fez sacrifício para que tivéssemos vida, e vida de verdade, vida de qualidade, vida abundante. E que nessa noite, irmãos, essa família que se chama Luz Urias possa perceber e celebrar a vitória de Jesus na cruz, e que fazemos parte da família de Deus, e nós fomos acolhidos como filhos amados. Agora nós somos filhos adotados que têm uma herança, e que possamos trazer essa vitória, essa esperança para dentro das nossas casas e experimentar a vitória de Cristo em nossos lares, em nome de Jesus. Que Deus abençoe as famílias dessa casa. Eu queria fazer um apelo nessa noite. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus e fazer parte dessa família abençoada, que quer ser adotado como filho de Deus e ter uma herança, e ter perspectiva, e ter possibilidades? Se Deus falou no seu coração hoje, mesmo falando de assuntos que são de dentro de casa, eu quero falar para você: nós estamos dentro de casa. Nós somos uma família, nós estamos em casa, amém, irmãos? Se você está aqui nessa noite, quer se tornar um filho de Deus, entregando a sua vida para Ele, levante a sua mão assim. Nós queremos orar por você. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tem mais alguém que quer entregar a sua vida a Deus e fazer parte da família, quer ser filho de Deus? Os intercessores, orem, por favor.
Nós estamos num tempo aqui, irmãos, preste atenção. Muito importante quando uma vida se entrega ao Senhor. Que é mais um filho na família celestial. Se você está aqui nessa noite, quer fazer isso de todo o coração, eu queria que vocês apagassem a luz, para que a gente ficasse num ambiente mais confortável. Deus tem herança para você. Deus tem uma vida diferente para você. Deus tem uma vida de vitória para você. Em nome de Jesus.